Ele não fala do espírito, ele fala da alma, ele fala daquilo que a gente sente, aquilo que às vezes desgasta, aquilo que às vezes pesa, às vezes aquilo que não está muito bem resolvido. E ele fala em Gênesis: eu encontrei face a face, nesse encontro o Senhor me regenerou. Eu encontrei o Senhor face a face, nesse encontro ele me fortaleceu. Eu encontrei o Senhor face a face e nesse encontro ele tirou todos os sentimentos que eram ruins de dentro de mim e me deu esperança. Nesse encontro face a face ele tirou a raiva e me deu amor. Nesse encontro face a face ele tirou o desespero e me deu a esperança. Nesse encontro face a face ele limpou os meus ouvidos de tudo aquilo que Satanás inflama e me lembrou quem era eu. Eu não sou Jacó, eu sou Israel. Eu acho interessante isso, porque a história de Jacó é uma história muito interessante. Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Quem sabe disso? Jacó nasceu no calcanhar do irmão. E ele, um bebê que nasceu agarrado no calcanhar do irmão, não sabia muito quem ele era, mas recebeu um nome que estigmatizava. Ele era chamado Jacó. E Jacó é aquele, é como se eu pudesse dizer hoje: Jacó é um pilantra. Jacó é aquele que passa rasteira nos outros. Jacó é aquele que segura no calcanhar e puxa para baixo. Jacó é um pilantra. Jacó é aquele que passa a perna, que dá rasteira. Jacó é aquele que usa de subterfúgios para se dar bem. É isso que se chama, é o nome Jacó. Mas Jacó não teve a oportunidade de fazer nada, porque ele recebeu esse nome e ele ainda era um bebê. E olha que interessante, às vezes quando o projeto ainda é um bebê, começam a taxar você. Às vezes o projeto ainda está nascendo, começam a taxar você. Às vezes o sonho está começando e começam a taxar você. Às vezes você acabou de nascer, o projeto acabou de nascer, o filho acabou de nascer, a bênção acabou de nascer, mas é impressionante que ainda não sabem o que querem, não sabem o que é, não sabem o que trata-se, não conhecem a identidade de Jacó, mas começam a taxar. Então, quando Jacó vai crescendo, Jacó vai tentando provar para o seu pai e para a sociedade que ele não era nada daquilo. E ele se forma um menino frustrado, se forma um menino para baixo, se forma um jovem introspectivo. A prova disso é que Esaú é o bom, vai caçar um todo-poderoso, e ele fica em casa reprimido, ajudando sua mãe. Porque a mãe tem disso, né? A mãe ela acolhe, a mãe protege. Vem cá, meu filho, não fica assim não. Ah, meu filho, não fica assim. Você não é nada disso que estão falando de você. A mãe tem esse caráter consolador, né? Enquanto o pai fala assim: bora, meu filho, reage. Tudo que o pai já para vem assim: bora, menino, bora, vou caçar o irmão aí, ó, tá caçando em você aí, seu mole. Fortalecendo aquilo que tinha de mais triste em Jacó. Então Jacó faz toda aquela trama, faz a sopa, dá pro pai, rouba a primogenitura e vai embora. Chegando lá em Labão, ele descobre que é um cara sem vergonha, porque Labão era cretino. Labão era realmente aquele que explorava o outro. Labão é aquele justamente, é a persona daquilo que tinha culpado ele a vida inteira. Eu acredito que ele deve ter olhado a identidade de Labão e dito assim: esse cara aí não sou eu. E a prova de que Jacó não era sem vergonha, não era pilantra, não era sem valor, não era um cara que usava subterfúgios para ganhar o que queria, porque ele trabalhou por 7 anos por uma mulher que ele não queria. Isso é coisa de gente com caráter. Porque a Raquel era apaixonada por ele, podia ter lançado um papinho na Raquel: ó, teu pai me enganou, vamos fugir, eu e você? Podia, mas não. Ele trabalhou duro por 7 anos e não teve a mulher que queria, e depois trabalhou por mais 7 para ter a mulher que queria. Então ele descobriu que ele não era nada daquilo que tinham taxado ele. Às vezes, irmãos, porque a irmã é muito medrosa. Às vezes você vai encarar o seu próprio medo para você provar para você mesmo que você não é medrosa. Mas a irmã, ela não é uma mulher de oração. Deus vai colocar você numa situação que você só vai sair
E ele dizia: sou escolhido de Deus. E ele dava uma banda a Jacó e dizia: quem é você? E ele dizia: eu sou aquele que nasci para governar. E ele apertava Jacó e dizia assim: quem é você? E Deus às vezes faz isso com a gente. No meio da luta ele fala: quem é você? Eu sou aquela que ora. Quem é você? Eu sou filha de Deus. Quem é você? Princesa do Senhor. Quem é você? Profetisa de Deus. Quem é você? Sacerdócio real, nação santa. Quem é você? Povo adquirido. Quem é você? Lavado pelo sangue. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Aleluia! E então, quando Deus, transfigurado no anjo, pergunta para ele assim: quem é você? E aí ele não faz como fez com o pai, porque ele mentiu para o pai, errando a sua própria identidade. Às vezes a gente tem tanta vergonha, às vezes a gente acredita tanto no fracasso que a gente quer se transfigurar de uma outra coisa. E ele diante do pai disse: sou Esaú, mas diante de Deus ele disse: sou Jacó. Eita! Mas aí a história que ele já tinha passado não permitia mais que ele se identificasse daquela forma. E aí Deus falou assim: você não é Jacó. Você não é aquilo que falam de você. Você não é aquilo que taxam você. Você não é aquilo que determinam para você. Você é aquilo que eu disse que você é. Você é um lutador. Você é um guerreiro. Você é aquele que luta pelos seus objetivos. Você é aquele que luta pelos seus propósitos. Você é Israel. Aleluia. O Pai da nação santa. Oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia. E então, querido, quando você começar a duvidar da sua identidade para com Deus, se encontre face a face com o Senhor. Quando você começar a duvidar do sustento do chamado, comece a encontrar Deus face a face. Aleluia. Ele é aquele que não vai só fortalecer o teu espírito, mas vai